E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que eu vou falar sobre os meus palpites. Trago aqui várias informações que possam ajudar a todo mundo aí. Deixei um primeiro vídeo, né, falando sobre a Loteca 1167 e também o resultado da Loteca 1166. Se você não viu, tá lá, né, as primeiras informações aí sobre o ganhador, quanto ganhou os 14 e os 13 pontos. E é isso, né? Para nós agora, né, vamos analisar a Loteca 1167 e partir para cima desse prêmio aí dos 14 pontos, né? Se você não conhecia o canal, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe para dar aquele apoio para o crescimento do canal. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Botafogo e Flamengo. É um jogo válido aí pela Supercopa, campeão da Copa do Brasil versus o campeão do Campeonato Brasileiro, né? O que eu trago aqui de informação que o Botafogo, seu último jogo aí contra o Bangu, venceu em casa por 2-0, em casa perdeu para o Volta Redonda por 2-1 e fora de casa perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1. Já o Flamengo, fora de casa tá vindo com vitória em cima do Volta Redonda por 2-0, fora de casa venceu o Bangu por 5-0 e em casa perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação é que o Botafogo nos últimos 5 jogos, em 2 jogos conseguiu vencer, em 5 jogos, em 3 ele marcou, e a média de gols aí do Botafogo, 1.4 por partida. Já o Flamengo, em 5 partidas, 2 conseguiu vencer, em 5 jogos, 2 marcou, e a média de gols aí do Flamengo, né, como tem essa goleada aí em cima do Bangu, é de 1.8. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa, contra o Nova Iguaçu, e o Flamengo também vai jogar fora de casa contra a Portuguesa. Lembrando, né, que nessa grade aqui tem que tomar muito cuidado, principalmente com os times do Nordeste, né, porque tem Copa, aí a gente tem que ver qual campeonato, né, que esses times vão priorizar. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 4 vitórias, apenas um empate entre eles e 10 vitórias do Flamengo. O último confronto foi no mês 8 de 2024, o Botafogo jogando em casa venceu por 4-1 o Flamengo. Antes disso, no mês 4 de 2024, na casa do Flamengo, o Botafogo também venceu por 2-0. Se você não conhecia o canal, né, geralmente eu faço um vídeo com 5 duplos, mas normalmente eu jogo com 3. E para esse primeiro palpite aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Botafogo e Flamengo. É um jogo muito equilibrado, começo de temporada. Se a gente olhar os números ali, o Flamengo tá um pouco melhor que o Botafogo. Só que esse histórico aqui também, né, do Botafogo vencendo o Flamengo nas últimas partidas, mexe um pouco, né? Não precisa nem falar, né, que é um jogo para triplo, né? Aqui terá várias partidas que o certo seria um triplo, né? Jogo 2, Bahia e Vitória. Outro clássico. Último jogo aí do Bahia, triunfo dentro de casa em cima do Porto da Bahia por 2-0. Pela Copa do Nordeste, outro triunfo em cima do Sampaio Corrêa por 4-0, jogando em casa. E jogando fora de casa, empate contra o Jacobina em 1-1. Já o Vitória, fora de casa, venceu o Colo-Colo da Bahia por 4-1 pelo Campeonato Baiano. Pela Copa do Nordeste, fora de casa, empatou com o CRB em 2-2. E voltando para o Campeonato Baiano, em casa empatou com o Jacuipense em 1-1. Classificação do campeonato, o Vitória, ele é o líder, tem 8 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até o momento. Já o Bahia, ele é o quarto colocado com 5 pontos, em 4 jogos tem 1 triunfo, 2 empates e 1 derrota. Aqui é onde eu falei que tem que tomar cuidado, né? O próximo jogo aí do Bahia é fora de casa contra o Juazeirense pela Copa do Nordeste e o Vitória vai jogar em casa contra o Souza da Paraíba, também pela Copa do Nordeste. Últimos confrontos entre eles são 4 triunfos para o Bahia, 7 empates e 4 vitórias para o Vitória. O último jogo foi no mês 8 de 2024 pelo Brasileirão Série A. O Bahia, jogando em casa, venceu por 2-0. E antes disso, no mês 4 de 2024, primeiro turno aí do Brasileirão Série A na casa do Vitória, empate em 2-2. Aqui, né, até sexta-feira era bom a gente conseguir essas informações, saber qual campeonato, né, que as duas equipes estão priorizando. Copa do Nordeste também muito importante, mas aqui, por ser um clássico baiano, eu tô acreditando que as duas equipes aí venham com força máxima, né? Bom, acreditando que as duas equipes venham com força máxima, estou levando em consideração o Bahia jogando em casa, mas a gente pode ver ali nos últimos confrontos que há muitos empates entre eles e por esse motivo eu estou usando mais um dos meus duplos, né? Eu estou indo de Bahia e empate entre eles. Jogo 3, Chapecoense e Criciúma, clássico catarinense. Último jogo aí da Chape, fora de casa perdeu para o Concórdia por 2-1, fora de casa venceu o Brusque por 2-1 e em casa venceu o Marcílio Dias por 1-0. Já o Criciúma em casa empatou com o Barra em 1-1, fora de casa
venceu o Figueirense por 3-2 e em casa venceu o Concórdia por 2-0. Classificação do campeonato: o Criciúma ele é o líder do campeonato com 7 pontos em 3 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e até o momento nenhuma derrota. Já a Chape ela é a terceira colocada também com 7 pontos, porém tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O próximo jogo da Chapecoense será pelo Campeonato Catarinense fora de casa contra o Barra e o Criciúma vai jogar em casa contra o Santa Catarina. Últimos confrontos entre eles: a Chapecoense tem 8 vitórias, são 4 empates e 3 vitórias do Criciúma. O último jogo entre eles foi em março de 2024 pelo Campeonato Catarinense. O Criciúma em casa venceu por 2-0. Antes disso, só lá em 2023, a Chape jogando fora de casa pelo Brasileirão Série B venceu por 2-1. Aqui, além de ser um clássico, né, a Chapecoense está jogando em casa, geralmente difícil de ser batida. Porém, o Criciúma, né, líder do campeonato, tem um jogo a menos. Lembrando, né, que quase todos os times aqui vão jogar agora no meio de semana, então é bom a gente ficar de olho para ter uma base, né, de como vai ser no final de semana. Aqui também não tem como, né? Olhando esses números e olhando o histórico, e por se tratar de um clássico, eu tô usando mais um dos meus duplos. Tô queimando todos os meus duplos já nas primeiras partidas. Tô indo de Chapecoense e Criciúma. Tô indo de duplo aberto. Jogo 4. Santa Cruz e Sport. Último jogo aí do Santa Cruz, fora de casa, perdeu para o Náutico por 2-1. Jogando em casa, venceu o Afogados por 2-0. E em casa, venceu o Petrolina por 2-0. Já o Sport, fora de casa, venceu o Central por 1-0 pelo Campeonato Pernambucano. Pela Copa do Nordeste, jogando fora de casa contra o Ferroviário, venceu por 2-1. E em casa, pelo Pernambucano, empate contra o Retrô em 1-1. Classificação do campeonato: o Santa Cruz ele é o segundo colocado com 7 pontos. Em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Sport ele é o quarto colocado com 6 pontos. Em 4 jogos tem 1 vitória, 3 empates e no momento nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Santa Cruz será pelo Campeonato Pernambucano fora de casa contra o Jaguar. E o Sport tem um clássico aí pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza, hein? Então, ficar de olho nesse elenco, né, que vai a campo aí contra o Santa Cruz. Últimos confrontos entre eles: o Santa Cruz tem 3 vitórias, são 5 empates e 7 vitórias do Sport. O último jogo foi pelo Campeonato Pernambucano em março de 2024, na casa do Sport, 0-0 entre eles. Antes disso, em março também, pelo Campeonato Pernambucano, só que na casa do Santa Cruz, outro empate em 1-1. Bom, sinceramente aqui a minha maior dúvida é qual será o elenco, né, que vai vir a campo. Começo de temporada, não dá para saber se o Sport vai priorizar o Campeonato Pernambucano ou a Copa do Nordeste, mas pensando nisso, né, eu tô indo com mais um duplo, eu tô indo de empate entre eles e vitória do Sport, mesmo o jogo sendo fora para o Sport, né? Jogo 5, Floresta e Fortaleza. Último jogo do Floresta, jogando fora de casa, empatou contra o Iguatu pelo Campeonato Cearense em 1-1. Em casa, venceu o Barbalha por 3-1. Outro jogo em casa, perdeu para o Ferroviário por 2-0. Já o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense fora de casa, venceu o Horizonte por 3-1. Pela Copa do Nordeste em casa, venceu o Motoclube por 2-0. E um amistoso contra o Chicago Fire, fora de casa, venceu por 1-0. O que eu trago aqui em desempenho é que o Fortaleza nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias. E nesse confronto contra o Floresta, nos últimos 6 jogos, 5 o Fortaleza venceu. Próximo jogo aí do Floresta será fora de casa pelo Campeonato Cearense contra o Tirol. E como a gente viu ali em cima, né, o Fortaleza fora de casa tem o clássico contra o Sport pela Copa do Nordeste. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito boa aí para o Fortaleza, né? O Floresta tem 1 vitória, não há empates entre eles, e o Fortaleza tem 5 vitórias. O último confronto foi só em 2022, fora de casa o Fortaleza venceu o Floresta por 2-0 pela Copa do Nordeste, e pelo Campeonato Cearense o Fortaleza em casa em 2019 venceu também por 2-1. Muito difícil, né, ir contra esses números. Para essa partida aqui, tô acreditando que o Fortaleza pode vir, né, com um time misto, pensando aí nesse clássico contra o Sport pela Copa do Nordeste, mas mesmo assim acredito que tenha elenco, né, para vencer o Floresta, né, porque os números aqui, pelo menos no histórico, é muita vantagem para o Fortaleza. Por esse motivo eu tô indo seco aí no Fortaleza. Jogo 6, Vasco da Gama e Volta Redonda. Último jogo do Vasco, um massacre aí pra cima da Portuguesa, 4-1. Antes disso, venceu o Madureira também, comando de campo por 2-0. E pelo Campeonato Carioca também, fora de casa, empate com o Boa Vista em 1-1. Já o Volta Redonda tá vindo de uma derrota em casa para o Flamengo por 2-0. Fora de casa venceu o Botafogo por 2-1. Outro jogo fora de casa venceu o Bangu por 1-0. Classificação do Campeonato Carioca: o Volta Redonda ele é o segundo colocado com 9 pontos. Em 5 jogos tem 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas.
pontos. Já o Vasco é o terceiro colocado aí com 9 pontos. Em 5 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Vasco será um clássico contra o Fluminense em casa. E o Volta Redonda tem um jogo difícil aí que é o Maricá, né? A sensação do Campeonato Carioca. Esse jogo é na casa do Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 7 vitórias, são 2 empates e 6 vitórias para o Volta Redonda, hein? Bem equilibrado esses números. O último confronto foi agora em janeiro de 2025, só que foi um amistoso. O Volta Redonda fora de casa venceu por 3-0. Antes disso, em fevereiro de 2024, na casa do Vasco, o Vasco venceu por 2-1. Bom, o Vasco vem colocando em campo agora os seus titulares, né? Khalil tá tentando achar o time ideal aí para 2025, mas são 2 vitórias consecutivas, né? E o Vasco jogando bem. Acho que a torcida tá empolgada, esse jogo provavelmente em casa. Se alguém tiver alguma informação e quiser deixar aí nos comentários, né, se o Vasco vendeu esse jogo aí para algum outro estado, mas acredito que seja em São Januário. Mesmo que não seja, né, a torcida com certeza vai ser maioria do Vasco e por esse motivo, né, o bom momento que o Vasco vem tendo nas últimas partidas, tô indo seco no Vasco. Lembrando que é um jogo difícil, né? Se a gente olhar a classificação ali, os dois estão com a mesma quantidade de pontos. Jogo 7, Vila Nova de Minas Gerais contra Atlético Mineiro, hein? Cuidado aqui, hein? Não é o Vila Nova de Goiás, não, hein? Último jogo aí do Vila Nova, jogando fora de casa, perdeu para o América por 2-0. Em casa, perdeu para o Uberlândia por 1-0. E jogando fora de casa, venceu o Democrata por 1-0. Já o Atlético Mineiro, aposto que vão ter muitos aí que não vão gostar dessa informação, né? Porque, querendo ou não, foi uma zebra aí na Loteca 1166. Contra o fortíssimo Pouso Alegre, empatou em 0-0 fora de casa. O time titular estava jogando nos Estados Unidos, né? A FC Series. Empate em 0-0 contra o Orlando City, time do Messi. E pelo Campeonato Mineiro, com as molecadas, em casa, empate contra o Democrata em 1-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que dos últimos 5 jogos, 4 o Vila Nova perdeu. E o Vila Nova, né, dos últimos 5 jogos, quando joga em casa, 4 perdeu também. Que números ruins aqui para o Vila Nova, né? Próximo jogo aqui do Vila Nova será contra o Itabirito, em casa. E o Atlético Mineiro vai jogar contra o Atlético Clube, também em casa. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito grande aí para o Atlético Mineiro. O Vila Nova tem 1 vitória, 1 empate entre eles e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. Só que o último confronto foi só lá em 2022, na casa do Vila Nova, empate em 1-1. E antes disso, somente em 2020, vitória do Atlético Mineiro na casa do Vila Nova por 3-1. Acredito que acabou, né, essa pré-temporada nos Estados Unidos do Atlético Mineiro. É bem possível, né, que pelo menos tenha um time mesclado, né, para esse domingo. A gente pode ver ali que o próximo jogo será pelo Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro, então não tem motivo, né, para poupar jogadores. Bom, e acreditando, né, que seja um time mais titular, eu tô indo seco no Atlético Mineiro, mas é bom a gente correr atrás dessa informação aí até sábado, né? Jogo 8. Grêmio e São Luís, do Rio Grande do Sul. Último jogo do Grêmio contra o Caxias, goleada em casa por 4-0. Antes disso, empate contra o Brasil de Pelotas em 0-0. E em casa, pelo Brasileirão Série A do ano passado, derrota para o Corinthians por 3-0. Já o São Luís está vindo de um empate com o São José em casa por 1-1. Antes disso, tinha vencido o Avenida por 2-1 em casa. E agora em janeiro também, um amistoso em casa contra o Ipiranga, perdeu por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que dos últimos 5 jogos, 4 o Grêmio venceu quando jogou em casa. E uma informação sobre o São Luís, dos últimos 5 jogos, quando jogou fora de casa, 4 ele perdeu. Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho e o São Luís vai jogar em casa contra o Pelotas. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Grêmio, 6 empates e 2 vitórias para o São Luís. O último confronto, fevereiro de 2024, pela Recopa Gaúcha, o São Luís venceu o Grêmio por 2-0, hein? Antes disso, em fevereiro de 2024, também pelo Campeonato Gaúcho, empate na casa do Grêmio em 1-1. Se a gente pegar esses 2 últimos encontros, aparentemente não parece um jogo fácil para o Grêmio, mas se a gente olhar ali em desempenho, né, o Grêmio vai muito bem em casa e o São Luís fora de casa não vai tão bem assim, né? Não tem como, né? Eu tô indo seco na vitória do Grêmio, acreditando aí que seja um time titular, né? Mesmo sabendo, né, que o próximo jogo aí é um clássico contra o Juventude fora de casa. Jogo 9, Corinthians e Noroeste. Que eu trago aqui de informação que o Corinthians jogando fora de casa contra o São Paulo perdeu por 3-1. Em casa contra o Água Santa venceu por 2-1. E pelo Campeonato Paulista também desse ano, em casa venceu o Velo Clube por 2-1. Já o Noroeste
jogando fora de casa, perdeu para o Guarani por 2-0. Em casa, empate contra o Botafogo de São Paulo em 0-0. E outro jogo em casa contra o Palmeiras, 1-1, placar final. Aqui o que eu trago de desempenho é a classificação dos grupos. O Corinthians ele é o segundo colocado do grupo A, com 9 pontos, tem 4 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Já o Noroeste, ele é o terceiro aí do grupo C, ele tem 5 pontos em 4 jogos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Próximo jogo do Corinthians será fora de casa contra o Novo Horizontino. E Novo Horizontino, hein? Muitos aí não querem nem ouvir falar de Novo Horizontino, hein? Nem de Palmeiras, né? E o Noroeste vai jogar em casa contra a Ponte Preta. Últimos confrontos entre eles não há, porque o Noroeste subiu esse ano, né, pro Campeonato Paulista Série A. Bom, e olhando aqui, né, mesmo com essa derrota aqui pro Guarani por 2-0, né, fora de casa, o Noroeste, né, em casa, conseguiu empatar com o Palmeiras, né? Dá pra ver claramente, né, que os jogadores devem levar esses jogos contra os times grandes como se fosse Copa do Mundo. Então, com certeza, né, contra o Corinthians eles vão dar um gás a mais, né? Mas um jogo dentro da arena do Corinthians, provavelmente estádio lotado. Como vai ser a primeira vez que eles vão jogar lá, eles estranham um pouco o gramado. E o Corinthians, mesmo com essa derrota para o São Paulo por 3-1, teve muitos momentos da partida que teve o controle, jogou muito bem. Então, o Corinthians agora jogando em casa, eu tô acreditando mais na vitória do Corinthians em cima do Noroeste. Jogo 10, Santos e São Paulo, mais um clássico. Eu trago aqui de informação, o Santos, fora de casa, perdeu para o Velo Clube por 2-1. Antes disso, na Vila, perdeu para o Palmeiras por 2-1. E fora de casa, empate contra a Ponte em 1-1. Resultados ruins nesses últimos 3 jogos, né? O São Paulo, jogando em casa, venceu o Corinthians por 3-1. Outro jogo em casa contra o Guarani venceu por 1-0. E com o time misto, né? O primeiro jogo aí do Campeonato Paulista, empate fora de casa contra o Botafogo de São Paulo em 0-0. Que eu trago aqui informação que dos últimos 4 jogos o Santos só ganhou uma partida. Dos últimos 4 jogos o Santos conseguiu marcar em 4. A média de gols do Santos tá em 1.25 e por esses últimos jogos aí, gols esperados 0.64, né? Então tá uma média bem baixa de gols esperados aí para o Santos. Já o São Paulo, né, dos últimos 5 jogos venceu 2, em 5 partidas 2 marcou. A média de gols do São Paulo é 1 por partida e gols esperados 0.97, né? Um pouco melhor aí que o time do Santos. Próximo jogo do Santos será em casa contra o Botafogo de São Paulo e o São Paulo vai jogar em casa também contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, o Santos tem 4 vitórias, são 4 empates e 7 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em fevereiro de 2024, na casa do São Paulo, o Santos venceu por 1-0. Antes disso, só em 2023, em novembro, jogou na casa do Santos, empate em 0-0. Aqui mesmo o Santos numa situação difícil, né? 2 derrotas aí consecutivas. É sempre difícil, né? Jogar na Vila Belmiro. Sinceramente, dá vontade de colocar mais um duplo, mas para essa partida aqui, tô levando em consideração a boa fase que o São Paulo está. Eu tô indo seco no São Paulo, mas se você tem condições de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 11, Guarani e Palmeiras. Último jogo do Guarani, em casa venceu o Noroeste por 2-0. Fora de casa contra o São Paulo perdeu por 1-0 e fora de casa contra a Inter de Limeira 0-0. O Palmeiras, hein, vencendo por 1-0, deixou o Novo Horizontino virar a partida para 2-1. Antes disso, né, venceu o Santos fora de casa por 2-1 e fora de casa empate com o Noroeste em 1-1. Eu trago aqui em desempenho que o Guarani, de 9 partidas em 8, ele faz menos que 2 gols e meio. E nesse confronto, jogo sempre bem equilibrado, dos últimos 4 jogos em 3, teve menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Guarani será contra o Água Santa em casa e o Palmeiras vai ter uma pedreira, hein? Vai jogar em casa, porém contra o Corinthians, hein? Então tem que tomar cuidado, né, para ver se o Palmeiras não vai vir com um time misto, né? Abel Ferreira deu alguns depoimentos, né, que tá fazendo teste mesmo no Campeonato Paulista. Então pode ser que ele poupe os jogadores principais aí nesse jogo contra o Guarani. Últimos confrontos entre eles, o Guarani tem 4 vitórias, são 2 empates e 4 vitórias para o Palmeiras. O último confronto só em 2023, em março, na casa do Guarani, empate em 0-0 pelo Campeonato Paulista. E antes disso, em 2022 também pelo Paulista, na casa do Guarani, o Guarani venceu por 2-0. Bom, esse jogo aqui eu considero ele um pouco complicado porque a questão que mais pega aqui é o elenco, né? Pelas declarações do Abel Ferreira, né, é bem provável, né, que ele vai poupar, ele vai fazer experiências aí contra o Guarani e provavelmente venha com um time mais forte, né, contra o Corinthians, né? Isso também é o óbvio a se fazer, né?
Por esse motivo, né, o Guarani sempre bem difícil, né, quando vai enfrentar eles lá em Campinas. E se a gente olhar o histórico ali, tá totalmente empatado, né? 4 vitórias para cada lado, um empate. Então, tô usando o meu quinto e último duplo. E nessa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do Palmeiras. Jogo 12. Cruzeiro e Uberlândia. Último jogo aí do Cruzeiro, jogando contra o Betim em casa, empate em 1-1. Antes disso, fora de casa, perdeu para o Atlético Clube por 1-0 e em casa venceu o Tombense por 1-0. Incrível, né, que essas últimas 3 partidas não tem derrota e mesmo assim o Diniz caiu, né? Provavelmente, né, o futebol que o Cruzeiro vinha jogando com o elenco estelar, né, que tem agora, acho que não convenceu a diretoria e nem a torcida, né? Já o Uberlândia jogando em casa, venceu o Itabirito por 1-1. Antes disso, fora de casa, venceu o Vila Nova por 1-0 e em casa, empate com a América em 2-2. Desempenho que eu trago de informação aqui é a classificação dos grupos. O Cruzeiro, ele é o líder do grupo C com 4 pontos. Em 3 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. No grupo A, o Uberlândia ele é o terceiro colocado com 5 pontos. Em 3 jogos tem 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Cruzeiro será fora de casa, um clássico contra o América. E o Uberlândia vai jogar em casa contra o Democrata. Últimos confrontos entre eles, vantagem para o Cruzeiro, 5 vitórias. São 2 empates entre eles e apenas 1 vitória para o Uberlândia. O último confronto foi em março do ano passado, na casa do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-0. E antes disso, só em 2022, também pelo Campeonato Mineiro, outra vitória do Cruzeiro em casa por 2-1. Bom, geralmente, né, quando tem uma troca de treinador assim, muda toda a filosofia. Aí os jogadores querem mostrar serviço, né, que alguns querem continuar sendo titulares, os que entram querem tomar a vaga. Então tô acreditando que esse jogo do Cruzeiro, todo mundo vai jogar bem. E o jogo sendo na casa do Cruzeiro, né, precisa dar uma resposta para a torcida. Então por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Cruzeiro. Jogo 13, Internacional e Avenida, Campeonato Gaúcho. Último jogo aí do Internacional, clássico contra o Juventude em casa, venceu por 2-0. Antes disso, fora de casa, empate contra o Guarani em 2-2. E jogando em casa, amistoso contra a seleção do México, perdeu por 2-0. Já o Avenida, jogando em casa, empatou em 0-0 contra o Ipiranga. Fora de casa, perdeu para o São Luís por 2-1. E pelo Brasileirão Série D, no mês 8 de 2024, contra a Inter de Limeira, empate em 1-1, fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que nesse confronto dos últimos 3 jogos, o Internacional venceu em casa, as 3 partidas. E também nesse confronto, no geral, são 5 jogos entre eles, e em 4 partidas o Internacional venceu. O Internacional vai jogar em casa contra o Brasil de Pelotas e o Avenida vai receber o Caxias em casa. Últimos confrontos entre eles, vantagem aí para o Internacional, são 4 vitórias, 1 empate e nenhuma vitória do Avenida. Último confronto foi em janeiro de 2024 pelo Campeonato Gaúcho, vitória magra aí por 1-0 para o Internacional jogando em casa. Antes disso, somente em janeiro de 2023, na casa do Avenida, empate em 1-1. Bom, olhando esse histórico aqui entre eles, aqui em desempenho, né, muita vantagem para o Internacional, principalmente quando joga em casa. Esse palpite não tem como, né? Tô indo seco na vitória do Internacional, esperando aí que venha com um elenco forte, né? Sinceramente, se o Avenida vencer, essa partida aqui pode ser uma das maiores zebras aí dessa grade da Loteca 1167. Jogo 14, Fluminense e Boa Vista, Campeonato Carioca. Último jogo aí do Fluminense, jogando fora de casa, empate com o Madureira em 0-0. Fora de casa venceu a Portuguesa por 3-1 e em casa empate com o Maricá em 1-1. Já o Boa Vista jogando em casa empatou com o Sampaio Corrêa em 1-1. Antes disso em casa outro empate contra o Vasco também em 1-1 e fora de casa perdeu para o Maricá por 1-0. Classificação do campeonato, Fluminense, né, tá numa situação difícil, 8ª posição, fora aí da classificação, tem 6 pontos em 5 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Boa Vista, aqui tá um placar de 0-0, era um jogo que estava acontecendo contra o Nova Iguaçu e essa partida terminou realmente 0-0. Boa Vista está na 10ª posição, com 6 pontos, em 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Fluminense será o clássico fora de casa contra o Vasco e o Boa Vista vai jogar fora de casa também contra o Bangu. Últimos confrontos entre eles, o Fluminense tem 8 vitórias, são 3 empates e 2 vitórias para o Boa Vista. O último confronto foi em fevereiro do ano passado, o Boa Vista jogando em casa empatou com o Fluminense em 2-2 e antes disso, em janeiro de 2023, só que na casa do Fluminense, outro empate em 1-1.
Bom, parece que não, né? Mas é um jogo bem equilibrado, né? Se a gente olhar ali na tabela, os dois times com a mesma pontuação. Boa Vista até que não perde muito, né? E quando perde é um placar sempre bem apertado. E o Fluminense, né, também nas suas últimas partidas aí não vem convencendo muito. Mesmo nesse histórico aqui tendo mais vitórias para o Fluminense, para essa partida aqui, mesmo o jogo sendo na casa do Fluminense, eu tô acreditando mais num empate entre eles. E se você tem condições de jogar mais duplos, né, eu colocaria uma vitória do Fluminense. Mas como eu já usei todos os meus duplos, eu tô indo seco no empate entre eles. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações sobre a Loteca 1167 aí com os meus palpites. Se você gostou dessas informações e acha que é útil, não deixe de se inscrever no canal aí para dar aquele apoio. Ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe e deixa aí seu comentário, né? Se você tem aquela informação importante de dentro da diretoria dos clubes. Ajuda bastante, né? Se você não tem o costume de ler os comentários, eu aconselho a ler, sempre tem boas informações. E é isso, né? A Loteca 1167, o prêmio caiu para 250 mil. Não deixa de ser um prêmio bom. Tenho certeza aí que muda bastante a vida de muitas pessoas. É isso. Espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!